Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um Vai Lá e Faz Cast e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu amo, que é jornada, experiência do cliente, sobre marketing, comunicação. A gente vai falar muita coisa bacana hoje. Um dos caras que a gente estava até conversando agora há pouco sobre legado. E é um cara que eu já ouvia muito falar antes de conhecê-lo. E depois que eu conheci, eu entendi por que falavam tanto dele. Então, quero que vocês me ajudem a receber uma das maiores referências aqui do Norte e Nordeste em experiência do cliente. Já rodou o Brasil todo trabalhando com diversos negócios. Ele vai contar pra gente um pouquinho. Me ajuda a receber Fernando Coelho. Prazer, meu irmão. Obrigado por aceitar esse convite. Muito obrigado. Um prazer estar aqui contigo e com o teu time e tua audiência para falar desses temas muito bons. Massa, Fernando. E, primeiro de tudo, eu acho que uma das coisas mais incríveis que eu vi na tua palestra, que eu conheci ele no evento agora recente que a gente fez junto, né? Do Lula. Do Lula Filho. Vocês já assistiram o episódio com ele, foi fantástico. Foi uma coisa que eu vejo poucas pessoas terem. Eu treinei minha mente para isso, mas é muito difícil. Tu é consultor de empresas, eu trabalho também com parte disso, que é fazer o dono de negócio enxergar o negócio dele de ponta a ponta, com o olhar do cliente. Como é que tu chegou nessa simplicidade, porque tu explica de uma forma tão simples, em algo tão complexo, que é olhar de ponta a ponta ali a jornada, a experiência desse cliente? Muito boa pergunta, João, porque existe dentro do mercado o profissional que ele é generalista, o profissional que ele é especialista, e eu me considero muito nexialista, né? O nexialista é aquele profissional que ele estudou muitas ciências e muitas frentes, e ele tem uma visão muito interdisciplinar e multidisciplinar. Então, quando a gente fala aí do multi, são diversas ciências juntos, mas o inter é ele conectando tudo isso. Perfeito. Né? E eu sou um apaixonado por diversas áreas, ideias, e aí eu me especializei muito forte na área de marketing, na área de negócios, mas eu me permiti beber em diferentes fontes e ciências que não eram as minhas, né? Então, eu sou formado em comunicação, me especializei em administração, fiz MBA em marketing, mestrado em tecnologia, doutorado em gamificação. Então, é muito multidisciplinar. Sim. E para você não ficar perdido, você tem que pegar tudo aquilo ali e falar assim: ok, agora como é que eu faço isso ter nexo, né? Como é que eu faço isso ter nexo causal nos projetos que a gente está? E aí, João, hoje a Fundação Nacional de Qualidade fala isso, a empresa ela é um organismo vivo. Então, quando, igual o nosso corpo, algo não vai bem, isso desestrutura todo o resto. E na empresa é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de jornada do cliente, a gente está falando de todos os pontos de contato que esse cliente ele vai ter com o negócio. E, por exemplo, uma área financeira pode destruir uma experiência. Uma área de recursos humanos pode destruir uma experiência. Uma área de logística pode destruir uma experiência. Então, a gente entendeu que experiência do cliente não é sobre atendimento, mas experiência do cliente é sobre algo que você faz e trabalha muito forte. Experiência do cliente é sobre todos os pontos de contato, sobre growth. Porque quando eu entrego uma experiência do cliente a partir de um olhar 360 de todas essas pontas que estão em geral soltas e a gente precisa trazer, isso impacta diretamente no crescimento desse negócio, no crescimento dessa operação, na rentabilidade. A Zendesk, ela mostra que empresas que investem em experiência do cliente têm 6,7 mais retornos, mais produtividade. Isso vai desde retorno financeiro, a produtividade, a economia e outras variáveis de uma operação. Então, são 20 e poucos anos olhando e estudando todas essas áreas, e aí isso ficou simples, né? Porque a gente suou bastante no dia a dia. O que isso que tu falou, eu não conhecia essa palavra, como é nexo? Nexialista. Nexialista. Eu uso muito para explicar, porque agora eu descobri que eu sou um nexialista, mas... Inclusive tem um livro do professor Walter Longo. O professor Walter Longo foi meu professor de conselho, né? Eu sou formado em conselho também, e ele foi meu professor de conselho, e ele trouxe esse termo para o Brasil, que é o nexialista. Fantástico, vou pesquisar, porque é algo que eu sempre buguei minha cabeça. E aí, o termo mais simples que eu encontrei foi quando eu tava fazendo growth com o Lassance, não sei se tu conhece, Rafael Lassance. Sim. E ele usou um termo chamado profissional T-Sharp.
Que é o formato de T. Em T, né? Né? Então você tem o generalista em várias áreas e aprofundado em uma específica. Só que eu falei, cara, eu acho que eu não sou um T, eu sou quase um M, porque tem 3 áreas que eu me identifico muito, que é vendas, marketing e produto. Você é um Y. Tem o Y também. Sim, né? Tem o Y. E eu gosto muito de enviesar isso. Tanto é que quando foi pra gente posicionar a Big Grow, isso caiu sobre minhas costas. Meus sócios, eles são mais específicos em cada área, né? Mas ele fala, beleza, tu é o cara da estratégia, aí como é que a gente posiciona? Eu falei, cara, não sei. Até que veio uma luz que a gente falou assim, cara, beleza, nós somos um escritório de growth. Tu terceiriza tua contabilidade, tu terceiriza o teu jurídico, tu vai terceirizar o teu crescimento. E quando eu olho para crescimento, as 3 áreas mais simples de olhar, né, de forma simples de explicar, na verdade, produto, marketing e vendas. E aí, quando a gente traz a experiência do cliente, eu acho que, e aí me corrija se eu estiver errado tecnicamente, mas a minha visão é muito essa, que é como se fosse um círculo que engloba essas 3 coisas, né? Então a gente olha a experiência do cliente para dentro e para fora da empresa, porque eu não consigo separar, por exemplo, experiência do cliente e experiência do funcionário. Não dá, né? Não dá. E quando a gente fala de experiência do cliente, a gente realmente... E por isso que tem muita conexão com o Growth, porque a gente olha 360 de fato. E quando eu fui diretor da BRH, eu falava isso para todos os RHs, né? Inclusive, eu estava agora, semana passada, no encontro da Next, que é o Next Talk. Next hoje é a maior plataforma de recursos humanos do Brasil. E tinham 100 profissionais de RH, né? Profissionais ali do Mateus, Vale, Fribal. E aí eu disse assim, gente, experiência do cliente começa dentro do RH, porque começa no recrutamento e na seleção. Sim. Eu estou recrutando e selecionando alguém que tem fit cultural com o meu negócio, eu estou desenvolvendo bem essa pessoa, eu estou dando clareza na descrição de cargo, nos indicadores e no que eu espero dela, eu estou desenvolvendo competências, habilidades e atitudes. Essa pessoa está feliz? Porque uma pessoa infeliz não vai entregar uma experiência legal pro cliente, né? Ela comprou o teu negócio? Ela comprou o teu negócio, ela comprou o teu propósito, ou ela só tá ali para pagar cartão de crédito. Então, experiência do cliente começa com recursos humanos. E aí, foi quando, nesses 20 anos, olhando todos esses aspectos e como que todos esses pontos impactam em crescimento, eu criei a metodologia que a gente chama de octógono, que é o octógono da experiência do cliente. São 8 drives, drives nexais, que olham a empresa de maneira completa. Então, o primeiro drive é o drive de cultura. Começa com RH. Né? O segundo drive é o drive de liderança. Cara, o maior erro que eu vejo hoje é você promover alguém que é técnico para ser gestor sem ter desenvolvido ele para ser gestor. Não tem problema nenhum promover um técnico para gestor, mas ele tem as skills para, ele foi desenvolvido para, né? Então é o segundo drive. O terceiro drive é a experiência do empregado. Então, como é que tá? Contratação, desenvolvimento, plano de carreira. Aí eu peguei tudo aquilo que a Great Place to Work fala de, poxa, essa empresa é uma empresa que desenvolve, que eu posso fazer carreira, que eu posso ser quem eu posso ser, né? E isso é a experiência do empregado. Se eu estou medindo isso, se eu estou desenhando isso, eu preciso metrificar. Então, eu trago os KPIs de experiência do colaborador. Então, antes de eu falar de cliente, eu falo de gente. Agora sim, eu vou falar de cliente, né? Aí eu trago o drive da voz do cliente. Quem é meu cliente? Para quem eu estou vendendo? Eu estou com clareza, e tu que é de growth e de marketing, sabe muito bem que, às vezes, a gente está dando tiro no alvo errado, né? Então, eu preciso ter clareza quem é o meu cliente, o que ele está falando, o que ele está pensando, o que ele está sentindo, qual é a persona, qual é o ICP. Então, isso é voz do cliente, que me permite desenhar, ter o design da experiência do cliente. E aí, mais uma vez, entra growth, mais uma vez entra design think, mais uma vez entra todas as ciências, porque eu preciso olhar desde do pré-contato até o contato, até a venda, depois do pós-vendas, e esse ciclo retroalimentando, né? Então, sim, é o design da experiência. Aí meço de novo, agora indicadores de experiência do cliente, no topo tem a governança olhando tudo isso. Empresas que não olharem para isso, são empresas que não têm maturidade de gestão, são empresas que vão perder muita grana, vão perder muito cliente, vão culpar governo, vão culpar cliente, vão culpar o Trump, mas não estão olhando para dentro do seu negócio. Cara, e metodizar isso é desafio, É desafio, principalmente porque, e aí, pensando eu gosto muito de mapear modelos mentais. Então, por exemplo, tu falou, eu estudei várias ciências para poder eu chegar nessa conclusão.
Mas, obviamente, gente, ou pelo menos eu acho, não são ciências absurdas. Tipo, eu não fui eu estudar ocultismo, né? Uhum. Mas brincadeiras à parte, até onde tu acha que foi o teu limite pra tu fechar a tua metodologia? Tipo assim, a coisa mais louca que tu foi estudar que tu acha que as pessoas não raciocinariam que aquilo ali faz sentido? A ideia do octógono, na verdade, meu doutorado é em gamificação, e existe o Octálise do Yoka Show, né? Que ele criou o Octálise de gamificação. E aí, estudando aquilo, eu disse, gente. Aí eu comecei a fazer. Hoje eu dei uma palestra no World Creativity Day, que é o WCD, Sim. e eu falei assim, gente, não existe inovação sem experiência do cliente. Inovação sem experiência do cliente é fracasso. E aí eu disse assim para eles, como é que nasce a inovação? O brasileiro ele é extremamente criativo, mas ele é muito pouco inovador, né? Porque a criatividade nasce da inventatividade, da ideia. A inovação nasce da gestão. E para ter inovação eu preciso ter repertório. Para ter repertório, né, eu preciso me alimentar muito de diversas formas e formatos. Aí meu cérebro faz sinapse, e dessa sinapse nasce um insight que eu transformo aquilo em método, aí sim nasce a inovação, né? Então, eu estudando o Octálise do Shu, eu disse, cara, tudo isso que eu estudo aqui de marketing, negócio e gestão, eu consigo transformar em um método. Não sabia qual era o método, eu consigo transformar em um método. E eu comecei a desenhar aquilo, né? Eu disse, qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo, qual é o terceiro passo. E aí eu cheguei em 8 passos, que eu disse, poxa, pode ser um octógono, né? Mas podia ser um pentágono também, podia ser qualquer outra coisa. Mas juntando ali, fez muito sentido para mim. E aí quando eu coloquei isso no papel, em formato de framework, eu disse, é isso que as empresas precisam fazer. E aí cada drive desse, ele tem microferramentas. Então, por exemplo, quando a gente fala de cultura, eu preciso ter MVV, eu preciso ter rituais, eu preciso ter prática, eu preciso ter comunicação interna, eu preciso ter endomarketing. Então, são várias dentro de cultura. Quando eu falo de liderança, eu preciso ter PDL, eu preciso ter mentoria, eu preciso ter momento coach, eu preciso ter desenvolvimento de carreira. Aí eu tenho várias microações que podem ser ações, ferramentas, outros métodos. Quando eu falo de design de experiência do cliente, aí a gente traz os tradicionais da administração, né? SWOT, PDCA, PESTEL. Então, são várias também que a gente vai construindo ali. Então, foi juntar tudo isso e dizer como é que eu faço isso de fato fazer sentido gerencialmente. Aí a gente criou o nosso método. Eu fiz muito essa lógica. E quem me ajudou E Growth tem muito disso. Exato. Uhum. E quem me ajudou a perceber isso, com certeza tu conhece, é João Silva, lá da Creative Pack. Sou consultor hoje ainda da Creative Pack. Nessa nova fase, eu cheguei a trabalhar com eles fixo como diretor um tempo, mas agora eu tô com o João só projetos de Growth. Inclusive, foi eu que incentivei muito ele a voltar pra São Paulo. Lá, eu digo que ele é minha família de São Paulo, o João é fantástico. Ele falou assim, João, tu é um PO, tu é um cara de produto. E eu nunca aceitei isso, até que eu fui estudar de fato o que era isso. Pra poder entender, de fato, tipo, primeiro, o cara de produto, ele precisa tangibilizar a comunicação daquilo ali. Hoje, foi um trampo absurdo a gente conseguir tangibilizar o que era inovação. E tu trouxe de uma forma simples pra galera entender. E aí, quando eu vi essa transição inversa, hoje, eu até estava conversando contigo, eu trabalho muito com a parte digital. Então, infoprodutos e tal, só que eu vejo sempre o dentro e fora. Tanto que tu me conheceu num evento presencial. Eu vejo, cara, todas as potenciais alavancas de crescimento. E o que eu vi era que não eram aplicadas ferramentas assim para esse nosso mercado de infoproduto. Era algo muito banalizado. Então, hoje, tu vê que as pessoas... você é um infoprodutor, você tem curso, tem produtos, dá aula. A gente vê que tudo é muito mais processual. Né? Então, poxa, eu vou trazer uma ferramenta de gestão, eu vou trazer uma SWOT da vida, eu vou trazer... encaixar isso com um tipo de análise de persona específica, uma voz do cliente, um brand book. Como que eu trago isso para profissionalizar um mercado que foi tão simples de se trabalhar e hoje está cada vez mais complexo, que é o de infoprodutos, que hoje é o meu core. E aí eu comecei a desenvolver essas metodologias. E eu ainda não tinha conversado com ninguém que tivesse essa
lógica de pensamento que tu trouxe, porque tu trouxe de uma forma mais robusta o que eu chamo de se expor à criatividade. Construir repertório. Sim. Que eu falo assim, cara, criatividade, e minha mãe sempre falou isso pra mim, ela fala, meu filho, tu sempre foi muito criativo. Mas eu nunca fui de artes ou de humanas, como a galera acha que tem que ser o cara criativo. Eu falo, não, criatividade é você conectar coisas que nunca foram conectadas. Sim. De forma lógica. Uhum. Mas pra isso você tem que se expor a isso. Eu digo que, seja nos negócios ou seja na arte, você precisa duas coisas. Eu até dei uma dica esses dias lá no meu Instagram. Você precisa de duas coisas. Não tem medo de parecer ridículo. E 2, ser cara de pau, né? Tu falaste agora nos bastidores, né? Como que tu começou, tua primeira palestra de graça, né? Quando eu terminei minha especialização, a minha primeira especialização foi em administração. Eu virei para uma professora minha da época, da graduação, e virei para ela e falei assim, Mel, eu quero muito dar aula, né? Nunca tinha dado aula, trabalho de faculdade somente, né? Nunca tinha dado aula. Isso foi com, acho que 24 anos, né? Disse, eu quero me dar aula, terminei minha especialização agora. E eu fiz muito intencional, porque eu fiz a graduação em comunicação e a especialização em administração. Porque na minha cabeça eu falei assim, eu posso dar aula em 2 cursos, ou administração ou comunicação. E aí eu virei pra ela e falei assim, eu quero me dar aula, eu não quero ganhar nada, eu quero ser teu estagiário, nem existia isso, estagiário docente. Eu disse, quero ser teu estagiário, eu venho de graça, né? E ela disse, não existe isso, Fernanda, aqui na faculdade. Eu disse, mas fala com a coordenação, vê se eles deixam, né? Eu quero só aprender, eu quero aprender a fazer um plano de aula, eu quero aprender a estruturar uma aula, eu quero aprender a criar uma ementa, eu quero aprender, né? E aí liberaram. Pela primeira vez, lá na faculdade, liberaram. Quando o negócio é maravilhoso, né? Liberaram. E aí, eu passei um semestre dando... Eu não dava aula, né? Eu fazia o suporte acadêmico, às vezes aplicava uma prova, às vezes fazia parte de uma aula, né? Dava parte de uma aula. E aí, a Mel foi sair pro doutorado dela. E ela falou assim, Fernando, tô saindo pro doutorado, vai abrir edital. Te inscreve e vão avaliar. E aí eu fiz e passei quase 10 anos na faculdade dando aula, né? Passei no edital. É bem o vai lá e faz, né? Mas você precisa se permitir. Imagina se eu dissesse, poxa, eu não estou pronto. Você não ia conseguir. E aí, cada tentativa dessa, cada exposição dessa, o seu cérebro, ele vai criando não só o repertório, mas ele também vai se expandindo. Então, o que eu vejo hoje muito, inclusive, não sei se você já leu, é um antropólogo francês chamado Michel. Ele é autor do livro, eu acho que é alguma coisa assim, Os Cretinos Digitais, né? E ele fala que essa geração hoje é a geração menos inteligente de toda a história. Por quê? Não estuda, não se expõe, tudo pergunta pro ChatGPT, pro cloud, pro notebook, LLM, e aí tá se tornando uma geração burra. Ele fala isso no livro dele, né? Eu acho que é Cretinos Digitais. Então, hoje a gente acha que tá se tornando tudo mais fácil, mas na verdade a gente está atrofiando o nosso instrumento mais poderoso, que é o cérebro, que faz você ser criativo, que faz você ser inovador. E aí acaba que, para quem é um pouquinho fora dessa curva, se destaca absurdamente. Tem o Marcos Freitas, que ele é lá de São Paulo, e o Marcos, ele fala assim, é muito fácil você dar certo no Brasil. Bota muitas aspas aí, tá? É muito fácil você dar certo no Brasil. E ele fala isso. Tem tanta gente medíocre que se você faz um pouquinho acima da média, você se destaca, né? Então é muito nessa linha também. E somando a isso, um pouquinho do que tu falou, que é a ideia do cara de pau. Ser cara de pau. Porque uma dos maiores problemas que eu enfrento hoje com expert é o que eu chamo de ego do conhecimento. Então, por exemplo, o cara, ao contraponto disso, tem as pessoas que têm muito conhecimento, só que tem medo de distribuir esse conhecimento. Por quê? Em vez dele fazer um conteúdo para, como a gente estava falando, de simplificar a experiência do cliente, de trazer, ele fala, não, eu não vou ser raso, porque os meus colegas, ou seja, as pessoas do meu lado, vão me julgar. Enquanto isso, eu não estou ensinando nada para ninguém. Trago o termo técnico, trago não sei o quê. E eu falo que quando tu tem esse ego do conhecimento, ou tu leva para arrogância. Já chegou gente sentando na minha frente falando assim, eu não entendo por que esse Joel J vende o que vende, porque eu sou muito melhor que ele.
Aí eu olhava pra pessoa. Mas você se expõe como ele? Você fez o que ele fez pra chegar? Você tá ali onde ele tá? Porque o cara nem sabia. Aí falou, o cara não tem uma formação. Eu falei, peraí, pô, o JJ tá fazendo doutorado agora. Uhum. Então, na época, né, que aconteceu essas coisas. Então a pessoa, tipo, vai pra uma arrogância. Ou ela vai pra ingenuidade, que é tipo assim, poxa, eu tô entregando tudo de mim, eu trago conteúdo técnico, coisas que ninguém ensina, fiz um curso de 150 aulas, e aí eu não vendo. Ou você se superestima, ou você se subestima, né? Exato. E isso é muito inerente do ser humano. E uma das minhas maiores preocupações, João, é justamente manter essa linha, né? Essa linha que é muito tênue, né? Sim. Eu não sei se você percebeu, quando você chegou aqui, eu mais te ouvi do que falei. Claro. E aonde eu estou, eu gosto muito de ouvir, né? Porque eu gosto muito de aprender, porque eu tenho certeza que eu vou usar o que tu falou em algum momento da minha vida. Eu vou usar aquilo ali, né? E é por isso que a coisa que eu mais amo fazer é gravar podcast, é conversar com pessoas, porque qualquer insight que tira, pô, da tua palestra mesmo, tem várias coisas anotadas. Uhum. A gente conversou muito sobre isso. E ter esse cuidado, essa linha tênue, não é dizer que você vai se subestimar, Uhum. mas também não é você estar atento com quem você está falando, voltando à ideia da voz do cliente. Então, de acordo com a ocasião, você tem que conversar de uma forma diferente. Isso que eu achei muito interessante da tua comunicação, porque depois eu parei para ver, a gente estava revisando as gravações da palestra, da galera e tal, para subir uns cortes, e eu parei para ver, eu falei, Larissa, me passa aqui os slides de Fernando, deixa eu dar uma olhada. E eu fui ver que o teu slide, ele tá muito completo e complexo. Uhum. Se tu quisesse complexar ali, tu complexaria muito, mas, pô, o público que tá ali, quem é, com quem eu tô falando, eu consigo baixar esse nível, entre aspas, mas pra promover o entendimento, porque o que importa, na verdade, é o que tu tá gerando de resultado na vida da pessoa. Eu tive uma professora doutora Ilara, né, ela é psicóloga, e Ilara, ela falou assim, quem sabe fala fácil, né? Então, pra que eu vou falar difícil, né? E o meu público, ele vai entender comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. E se o outro não entendeu, a culpa é minha, né? Então, a minha responsabilidade é facilitar a compreensão. Sim. Então, às vezes, e quase sempre, isso vale tanto para negócio quanto vale para o processo de vendas, atendimento, experiência do cliente, né? Muitas vezes o cliente não compra porque ele não entendeu o que tu falou. Você falou tantas características e esqueceu de olhar o contexto, falar o benefício na vida daquela pessoa. Então, isso é uma preocupação que, tanto nos negócios quanto no processo de vendas, a gente precisa se atentar para falar simples. Então, isso gera vendas. E quando eu fiquei pensando nisso desde o dia que eu te ouvi, eu falei assim, cara, beleza. Tudo isso que o Fernando trouxe é massa. E eu fiquei curioso com uma coisa. Como que tu trouxe o teu conhecimento para dentro do teu próprio negócio? Ou seja, como que é o teu processo hoje? Desde os teus produtos de entrada, como que tu faz com teus funcionários, porque a gente se pergunta muito isso, né? Que poxa, ele traz tudo isso, mas como eu vou ser tratado quando chegar na empresa dele? Aí tu pega e faz o teste, pô. Mas como que tu chegou e conseguiu transparecer pra tua cultura algo que tu vende? Eu tava falando hoje pra uma assessora nossa, ela é dentista, né? Ela trabalha com a gente no comercial, ela é mestra na área da saúde, é professora mestra, né? E aí, ela é nossa assessora comercial, e ela se especializou em experiência do cliente. A gente tava conversando hoje que ela me conheceu, eu acho que faz uns 3 anos, no primeiro WCD que teve em São Luís, e ela disse, ali ela decidiu mudar de carreira, e ela começou a estudar experiência do cliente, ela foi minha aluna na pós-graduação, e ela entrou esse ano no instituto, né? E ela tava dizendo outro dia que falava assim, rapaz, será que esse cara aplica realmente metade do que ele ensina, né? E aí ela, cara de Ferreira Espeto de Pau, e ela disse que quando ela entrou, ela ficou perplexa, porque absolutamente tudo que a gente ensina, a gente tenta ao máximo aplicar. Então a gente fala sobre processo, a gente tem processo, a gente fala sobre cultura, a gente tem cultura, a gente fala sobre ritual, a gente cria os rituais, né? É perfeito? Talvez não, né? Muito provavelmente não, mas a gente executa absolutamente tudo aquilo que a gente fala no dia a dia. E aí, o dia a dia precisa ser vivo.
Então, isso também pra gente, pra qualquer negócio, a gente busca sempre entender, eu estou fazendo o melhor daquilo que eu estou ensinando? E uma das minhas maiores preocupações, João, é essa, de ensinar uma coisa e a gente não aplicar ali no dia a dia, de ensinar algo e a gente não ser, de fato, uma referência naquilo que a gente está ensinando. É a mesma coisa de você ir num cardiologista que fuma, né? Ou de você ir em um dentista com dente torto, né? Então, não passa credibilidade. Sim. E como que é hoje... Como que são os teus produtos hoje no Instituto? Eu te conheci, acredito que seja um dos teus carros-chefes, eu ouvi falar muito de você ano passado, a gente fez um evento pela Creative Pack, e aí tava tendo um evento teu junto, acho que foi o lançamento do teu livro, se não me engano. Foi ano passado, não foi que tu lançou? Foi. Foi isso, não foi, Lari? Foi. Aí eu sei que Larissa tava organizando o evento, ela falou, gente, a gente não vai conseguir vender esse evento porque é lançamento de Fernando Coelho. Eu falei, meu Deus, deixa eu ver quem é esse rapaz. E aí acabou que passou e eu não vi a tua fisionomia, só fiquei com esse nome na cabeça, né? E aí João Silva falou super bem de ti, o pessoal e tal. E aí eu fui te ver a tua fisionomia recentemente na consultoria que tu prestou pra Mil, barbearia. Sim. Porque Júnior, ele é meu barbeiro há muitos anos aqui em São Luís. Uhum. E ele falou, vou abrir uma empresa nova e tudo mais. Eu comecei a olhar, eu falei, pô, legal, totalmente disruptivo. E eu vi que tu fez um processo muito interessante, desde treinamento de time, a olhar o ambiente, os processos e tudo. Então esse seria um produto mais premium, julgo eu, porque envolve diretamente tua pessoa. E eu vi o outro produto que é o cliente oculto. Uhum. Mas qual que é a esteira de produtos hoje do Fernando? Pronto, vamos lá. Na verdade, do Instituto, né? Do Instituto, isso. O Instituto de Experiência do Cliente, ele se especializou em criar procedimentos, desenvolver esses procedimentos e auditar esses procedimentos. Perfeito. Então, hoje a gente tem basicamente 6 produtos dentro do nosso portfólio, né, de soluções. Um desses é o que você olhou lá na Mil, que é o que a gente chama de mentoria permanente. Então, a gente olha todo o negócio. E aí a gente olha desde experiência até a parte de estratégia de negócios, atração, fidelização. A gente não olha marketing, mas a gente é mega parceiro do time de marketing, porque a gente alimenta o time de marketing com insights de clientes. Uhum. Que insights são esses, Fernando? Um cliente oculto, um NPS, um CSAT, uma monitoria. Então, a partir disso, a gente consegue alimentar o time de marketing para pensar em mais ações, né? Esse é um produto. Um outro produto que a gente tem é a mentoria de projeto. Então, o que é uma mentoria de projeto? Eu não tenho absolutamente nada dentro da minha empresa e eu quero construir procedimento operacional padrão, jornada, scriptização. Isso é uma mentoria de projeto. A gente tem ainda no campo consultivo, a gente tem uma área terceirizada de experiência do cliente. Assim como as empresas terceirizam contabilidade, terceiriza jurídico, terceiriza RH, elas podem terceirizar a sua área de experiência do cliente. E aí a gente vai fazer absolutamente tudo que uma diretoria de experiência do cliente faz. Então, desde o que a gente faz na mentoria de projeto, até toda a parte de ritualização de cultura, treinamento e desenvolvimento focado em cliente, vendas, relacionamento, monitoria da experiência, o VOC, que é o Voice of the Customer, que a gente pega absolutamente tudo que esse cliente está falando em todas as plataformas, Reclame Aqui, tudo de social listening, cliente oculto, NPS, e ali também acontece um processo de inovação. Então, muitas melhorias a gente já fez a partir do que o cliente falou, que é uma consultoria gratuita, né? Então, esse é um outro produto. Aí a gente tem toda a parte de educação corporativa, treinamento, desenvolvimento, trilhas completas, programa de desenvolvimento de liderança, programa de desenvolvimento de linha de frente, educação corporativa. A gente tem conteúdos digitais, que esse aí já é o Fernando, né? Então, a empresa ela quer montar um podcast interno para falar sobre temas diversos. A gente vai lá e pode montar isso aí. A empresa ela quer montar um material no seu Instagram corporativo falando sobre cliente, relacionamento, cultura. A gente vai lá e também oportuniza isso. A gente tem universidade corporativa, então hoje a gente administra aí universidades corporativas como o Grupo Terrazô,
Araia, no Atacama, no Chile. Então, são alguns dos nossos clientes. Nesse caso, tu produz conteúdo para a universidade corporativa. E gerencia a universidade corporativa. Então, aquela empresa, ela me tem como uma espécie de coordenador acadêmico, pedagógico da universidade dela. E aí a gente faz todo o processo de LNT, TID, planejamento, indicadores e métricas de educação corporativa. E o nosso produto mais bebê, né, é o Cliente Oculto, que nós somos a primeira plataforma do Norte e Nordeste, a primeira plataforma de cliente oculto do Norte e Nordeste, e a gente faz auditorias em diferentes frentes e canais dessa empresa, auditorias de experiência do cliente. Então, a gente segue a minha metodologia, a metodologia que está no livro, de jornada, olhando jornada de entrada, execução, finalização, enamoramento, pessoas, processos, tecnologia, ambiente, e a gente te dá um relatório completo para você, empresário, identificar o que tem de oportunidade, ou que está errado ou inconforme dentro da sua empresa. Explica o que é cliente oculto, que muita gente não sabe. Explicando o que é o cliente oculto. O cliente oculto é uma metodologia de pesquisa, quali-quant, né? Quali-quant, quantitativa e qualitativa, onde um avaliador treinado por mim, ele vai na sua empresa, ele vive toda a jornada que seu cliente viveria e ele avalia cada ponto de contato, do início até o pós-vendas, e isso gera um relatório. A partir desse relatório, esse empresário, esse gestor, esse diretor, ele consegue identificar oportunidades de melhoria, falhas estruturais, e a partir dali construir planos de melhoria para a sua operação. Qual é a grande sacada do cliente oculto? Muita gente... A gente fez um estudo agora, que a gente inclusive mostrou lá no evento do Lula. 95% das empresas em São Luís não fazem pesquisa de NPS, e 97% não fazem auditoria de experiência do cliente. O que acontece, João? Os empresários estão trabalhando no escuro. Os empresários, eles não sabem o que está acontecendo, e se você é empresário, acredite, o seu gestor está botando um monte de merda debaixo do tapete, né? Então, ele está escondendo um monte de coisa debaixo do tapete. Ou você mesmo está fazendo isso, né? Ou o empresário mesmo está fazendo isso. Então, a gente vem trazer, eu digo muito isso, que o cliente oculto, ele vem trazer luz para aquele empresário, né? Então, esses são os nossos produtos hoje dentro do Instituto. Mas não ficaram com raiva de ti, não? Os empresários, alguns ficam, né? Os que contratam não ficam, né? Os que contratam não ficam. E os que contratam, eles têm o que a gente chama de maturidade de gestão. A FNQ fala muito disso, né? Então, hoje, uma empresa que ela não monitora seu processo, ela é uma empresa provavelmente com o que a gente chama de inconsciência. Então, ela não tem consciência, de fato, do que está acontecendo ali na operação dela. Aí, essa pessoa vai dizer que o mercado está ruim, ela vai dizer que o cliente não está voltando, que ela não sabe por quê. Mas não existe nada disso que a gente acabou de falar estruturado dentro da operação. Isso é um outro ponto que ficou muito, muito forte agora, que eu acho que pode ser a dúvida de todo mundo. Eu tenho essa maturidade de entender, talvez eu até esteja errado na resposta, mas talvez, e assim, eu como empresário, conhecendo o que tu faz, faria sentido o que eu vou dizer, que assim, cara, antes de contratar qualquer consultoria, qualquer coisa, a tua ideia de cliente oculto seria o primeiro passo. Ou tu acha que a empresa seria ser mais madura? Total. Antes de contratar uma consultoria, faça um diagnóstico com o cliente oculto, porque você vai conseguir entender onde estão os gargalos, e esse relatório de cliente oculto vai te ajudar. Não importa se você é consultoria de marketing, não importa se você é consultoria de growth, não importa se você é tráfego pago, esse relatório ele vai... Sabe a analogia perfeita que eu faço? Tu é um médico, eu sou um médico. Tu tem uma especialização, eu tenho outra. O que vai ajudar nós dois, não importa se eu sou orto e tu é nutrólogo, é o exame de sangue. O que os dois médicos vão pedir pro paciente? Cara, me dá teus últimos exames. Os últimos exames é o cliente oculto. Porque é realmente igual um exame de sangue. Vai aparecendo ali todas as taxas, todos os sim, todos os não. Todas as conformidades, inconformidades, dividido por etapas, né? Processo, pessoas, ambiente, tecnologia. E você tem uma nota final. Aí você consegue olhar no mapa de calor exatamente aonde é que tu tem que atacar. Às vezes, tu não pode propor uma estratégia de marketing se o time não tem consciência, se o time não tem domínio. Esses dias a gente estava conversando com
CEO de uma empresa, e ele falou assim, olha, eu tenho 3 produtos, preço X, preço 2X, preço 3X, e eu quero vender o de 3X. Aí a gente foi fazer um VTE, que é uma visita técnica de experiência. E a gente foi na agência, na loja dessa empresa, e ninguém sabia as características, vantagens, benefícios e diferenciais competitivos do produto de 3X. Eu disse, você não vai vender. Enquanto não tiver uma trilha para treinar sobre este produto, você não vai vender. E essa trilha tem que envolver falar sobre o produto, as argumentações, a antecipação de objeção, né? Então, um monte de coisa que permite acontecer na ponta. Aí, o que acontece muito, João? Quem está lá no topo da pirâmide está desenhando a estratégia, mas não desceu para gastar sola de sapato. Cara, dentro de uma planilha de Excel ou dentro de um PPT ou de um Canva, cabe tudo. Mas quem vai te dizer se aquilo vai rodar ou não é a linha de frente ou é o cliente. Aí tu precisa descer, né? Tem um teórico chamado Lovelock que ele fala da triangulação da estratégia de serviço, né? E dentro dessa triangulação, você tem que olhar o que a organização quer, alta direção, o que o cliente está falando e o que a linha de frente está vivendo. Tu já assistiu? Talvez não sei quantos anos tu tem. Quantos anos tem? 29. 20, talvez tu assistiu. Chefe Secreto Fantástico, faz muito tempo que passou. Depois joga no YouTube, Chefe Secreto Fantástico. Eu acho que eu sei o que é. Que é o cara que ele é o chefe e aí ele se ele vai pra campo, ele vai ser fantasia e vai pra campo, né? Mas não brasileiro, eu vi uma versão de Teve fora. um brasileiro que foi do Fantástico, né? Ah, legal. E aí acontece lá do CEO, do diretor, ele desenhar uma estratégia, aí ele desce. Ele se fantasia lá de como linha de frente, né? Ele não consegue executar a estratégia dele no campo. Então, muitas vezes acontece isso, né? Para mim, um exemplo icônico foi um carinha que tinha estudado em Harvard, voltou para assumir a empresa do pai, e ele desenhou uma estratégia de logística com tempo médio de atendimento. Era uma empresa de vidro, né? Sim. E aí, quando ele foi para campo, ele não conseguiu executar porque tinham muitos entraves e variáveis que a empresa não controlava, como o trânsito, como barreiras na hora de descer com o vidro. Ele disse, pô, a minha estratégia linda no papel não funciona na prática. E isso acontece em 90% das empresas. Mas aí também tem o oposto, né? Tem um cara que é extremamente operacional. E aí, como é que tu sabe, puxando essa ideia? Porque tu vindo, minha cabeça foi lá longe, eu vou explicar meu raciocínio. Quando tu tava falando, eu tava lembrando assim, eu falei, cara, que a gente fica se autodiagnosticando, né? Uhum. Será que as estratégias que eu tô fazendo não são possíveis de implementar no meu negócio? Só que aí eu lembrei que eu por isso que é o nome do podcast, eu sou muito self-made, então, tipo, pô, bicho, eu gosto de fazer as coisas. Se tu sei lá, Bruno não vier hoje e tiver um podcast aqui e eu precisar tocar esse podcast, eu sei desde montar as câmeras, enquadrar, fazer, botar pra rodar, eu sei. Porque quando eu fui montar esse modelo de negócio, isso em 2022, final de 21, vou botar 22 que a gente começou a vender de fato. Cara, eu estudei tudo pra implementar. Fui do operacional um tempo e tal. Tanto é que, quando a gente foi para escalar o negócio, esse modelo, imagina o que é tu tocar 2 salas como essa, claro, tem um time para isso, mas 100 projetos de podcasts ativos, gravando toda semana. A gente tá falando de 100 podcasts diferentes, 100 programas diferentes sendo gravados semanalmente. Cara, é um nó muito doido. Como é que tu cresce? Como é que tu vai? Como é que tu não vai? E eu fui entender toda essa logística. Mas eu fui num pensamento muito, muito louco, assim. Tipo, que era assim, isso aqui é um modelo novo. Não tinha no Brasil esse formato que a gente idealizou e tal. Tanto que tá virando a startup que eu te falei. A gente já tem o protótipo, já tá tudo lindo, graças a Deus. Mas onde eu quero chegar? Eu era o cara do operacional, era o dono focado 100% no operacional. Enquanto isso, tem o dono que é puramente estratégico. Esses 2 momentos, qual tu acha que é mais efetivo como teu ICP? Tipo assim, na tua estratégia, pra qual desses 2 tu acha que é mais fácil de tu vender? Entendeu a minha pergunta? Na minha estratégia do instituto... Porque o que eu tava pensando na minha viagem louca aqui... É mais fácil eu vender pro que tá na estratégia. Que tá na estratégia. Porque o que acontece? O que tá no operacional entende mais do processo. Não. O que tá no operacional faz tudo errado.
O que tá no operacional faz tudo errado, né? Aí ele vai ficar puto contigo porque tu vai dizer pra ele como trabalhar. Exatamente. Mas pior do que isso, isso é real. Eu tive clientes assim, né? Ele tá no operacional, ele contrata a consultoria. Não sei se tu já teve algum cliente assim. Ele contrata a consultoria. Aí você vai lá. Ele deu um passo muito legal de contratar a consultoria. Dentro dos níveis de consciência, ele tem, né? Aí ele contrata. Mas o que acontece? Ele não consegue executar a estratégia. Por quê? Ele está preso no operacional. Aí ele gasta o tempo dele, ele gasta o nosso tempo, né? Gera ali um desgaste gigantesco. Ele é minha persona, mas ele não é meu ICP. Pronto. Aí tu entrou no ponto perfeito, que era exatamente esse o ponto que eu ia trazer. Que é a gente bate de frente demais. Pra mim, esse cara que tá no operacional, então, por exemplo, vou falar o mais fácil da galera entender que eu faço, das coisas que eu faço. É o expert. Ele produz conteúdo, ele fez os infoprodutos dele, ele vende e tal. Só que ele busca a gente pra escalar. Passei sobre isso recentemente, inclusive. O meu produto principal, eu tenho 2. São 2 produtos de entrada no nosso. Hoje, nenhum cliente meu entra se não for por esses 2, independente do nível dele. E eu aprendi isso pra eu não me quebrar a cara. Que é, ou é a mentoria de estrutura digital, que eu tenho uma ideia, ou eu tenho audiência, não sei o que eu faço com ela, ou eu sou influenciador, já tenho um público, mas não tenho produto, para estruturar do zero. E tem o setup, que é o quê? Eu organizar tudo que tu já tem, já vendo um produto, já tem alguma coisa e tudo mais, e eu vou organizar, ver CRM, ver produtos, esteira, desenhar, que é um setup. Aí eu peguei uma cliente que ela falou pra mim assim, João, eu já tentei durante 4 anos lançar produto, mas eu nunca tirei do papel. Aí eu fui ver, ela tinha 40 mil seguidores, tinha um conteúdo bacana, um mecanismo único já desenhado, não escrito, mas assim, tu via que a pessoa tinha método. É como se tu tivesse o octógono, só não tivesse anotado. E aí, beleza, fizemos o setup e ela felizona e tudo mais e não sei o que. Botamos a equipe pra começar a executar, pra fazer a primeira venda. Cara, ela só botava dificuldade nas coisas. E a primeira coisa que ela pediu, ela falou assim, João, eu preciso de alguém pra escrever pra mim, porque eu não tenho tempo de escrever. Peguei meu melhor copy, melhor pessoa que ele consegue decifrar a pessoa. Tu viu o texto, parecia, tipo, era lindo. E ela não deixava a gente fazer as coisas. Então, logo que eu perguntei, foi exatamente isso pra ti. Porque, o cara do operacional, dentro do... É como tu falou, ele é a persona. Ele tem todas as dores, ele tem a consciência de que ele precisa comprar, mas ele é o pior cliente de se trabalhar. E como que tu consegue lidar com esse cliente? Porque a gente não fica. Não fica. A gente não fica. Inclusive, quando a gente vai para uma reunião com um cliente interessado, a primeira pergunta que a gente faz, que é a anamnese desse cliente, é qual é o teu momento hoje, o que tu consegue. Outra coisa que a gente não faz, se você não tiver um ponto focal para me atender, a gente não consegue te atender. Por quê? Uma pessoa destinada só para aquilo. Entendi. Por quê? Porque a gente vai precisar de resposta rápida. E a gente tem prazo. Se é um projeto, por exemplo, nossos projetos duram 4, 5 meses. E a gente alinha essa expectativa na negociação. 50% é o nosso trabalho, 50% é a tua entrega. É um trabalho feito, de fato, a 4 mãos. Então, se eu te der mandar, e os nossos encontros são quinzenais, se eu te der mandar uma tarefa e você, no 14º dia, for fazer, o projeto não vai funcionar. Então, você tem maturidade, tempo e agenda para isso? Não tem. Então, esse não é o momento. Então, a gente faz esse alinhamento no começo e a gente não fica com essa pessoa. E de fato, falo, eu não tenho condição de te atender. Se quiser, eu posso, inclusive, te indicar um colega que talvez possa te atender, mas a gente não fica. E é muito louco, porque o cara fica puto contigo, né? Mas ao mesmo tempo, se na hora que tu vai... Porque eu imagino muito no teu lado, assim. Eu falei, cara, como que tu vai lidar com o ego do cara que tá no operacional, ele tá vendo todos os processos acontecer na mão, aí tu vai lá, bota um cliente oculto, o cara avalia, faz tudo, gera um relatório, o cara vai dizer que tu que tá inventando coisa. Lá no Instituto, a gente leva isso, inclusive, pra negociação, né?
A gente tem os nossos valores, valor é comportamento. Então, o nosso primeiro valor é ser apaixonado pelo cliente, então a gente é apaixonado por absolutamente todo mundo que nos procura, né? O segundo é que gestão se faz com processo. E o terceiro é que líder precisa ser desenvolvido. Eu participei de uma reunião, a minha primeira reunião com uma figura de São Luís, que eu não vou dizer, mas ele é presidente de um dos órgãos mais importantes que tem em São Luís. A primeira reunião, ele atrasou 45 minutos. A primeira. Eu tinha 2 horas dedicado para ele. Eu atendi ele em 1 hora e 15 minutos. Eu disse, eu não vou atrasar o resto da minha agenda. E aí eu virei para ele e falei assim, esses atrasos são recorrentes, porque não pode acontecer mais esse atraso nos nossos encontros. Aí tinha os gerentes dele, doutor fulano é assim, fulano é assado. Eu disse, cultura é o que você faz e tolera dentro da sua empresa. Se você quer que o seu time respeite o seu cliente, respeite o nosso horário. Nunca mais ele atrasou. Nunca mais ele me procurou. Não, nunca mais ele atrasou. A gente tocou o projeto, né? Massa. E a pessoa nunca mais atrasou. E eu falo assim, eu falo com muito amor, né? Eu não falo desse jeito que eu tô falando aqui. Eu falo com muito amor. Eu falo, João, um dos nossos valores é que o líder precisa ser desenvolvido. E como eu sou professor, eu preciso te falar isso com muito amor. Receba com muito amor. E aí eu dou a lapada, né? Então, tem que ser. É alinhamento de expectativa. É igual casamento. Senão não vai funcionar. É cultura. E outra coisa que eu fiquei curioso, porque eu acho que dá pra gente fazer boas parcerias juntos, como tu falou, o cliente oculto é uma metodologia de diagnóstico, querendo ou não. Sim. Né? Então, seria ótimo ter um Fernando fazendo um diagnóstico para um cliente e eu pegar e fazer o resto, né? Nesse sentido. Como que tu faria ou se tu já faz, ou se não, pra atender fora de São Luís? Não, a gente já atende. A gente atende o mundo inteiro com o cliente oculto, né? Hoje a gente não tem clientes ocultos fora do Brasil, mas a gente atende todo o Brasil. Como é que funciona na prática pra te compreender? A gente tem a nossa plataforma, imagina o Uber, né? Alguém que quer pegar o Uber e um motorista que quer te servir. A gente tem isso, né? Legal. Então a gente tem a plataforma que une a empresa com o pesquisador. Porém, essa empresa não tem contato com o pesquisador. Quem tem contato com o pesquisador é somente a gente. E esse pesquisador, para ser pesquisador, ele precisa respeitar a nossa metodologia. Então, a gente treina ele. Então, esse é um diferencial. A gente pode ser qualquer pessoa? Pode ser qualquer pessoa que tenha o perfil daquela empresa. Então, imagina, vou falar uma coisa bem óbvia aqui, tá? Então, imagina que barbearia. É uma barbearia. Eu não posso mandar uma mulher para lá, né? E a gente vai filtrando até perfil, né? Então, é uma barbearia premium. Então, eu tenho que pegar uma pessoa que tem um perfil, pelo menos um arquétipo mais premium, né? Então, a gente faz esses filtros. E essa pessoa vai ser treinada com o nosso método. Ela vai para o campo, ela executa a pesquisa e os nossos especialistas validam detalhe por detalhe. Surgiu uma dúvida ali, a gente vai lá e volta nesse pesquisador para realmente fazer um double check se aquilo é aquilo de fato. E aí, outro ponto diferencial do nosso relatório. A gente tem a geolocalização, então a gente sabe a data exata que foi feito, o local exato que foi feito, a hora exata que foi feito, e isso é registrado no relatório. O nosso especialista valida aquilo e após a validação, ele cria uma série de recomendações voltadas para pessoas, processos. Então, tu não vai receber só o relatório bruto. Tu vai receber o relatório com recomendações de desenvolvimento, de plano de desenvolvimento individual, de ações processuais, de ações, às vezes, com estratégias de marketing, não no nível aprofundado, porque é um cliente oculto, né? Se for necessário um nível mais aprofundado, aí ele tem que contratar mentoria. Mas isso acontece em qualquer lugar do Brasil. Então, hoje a gente tem clientes no Maranhão, a gente tem clientes no Ceará, a gente tem clientes no Rio de Janeiro, a gente tem clientes em diversas praças. Porque quando eu pensei assim, cara, é tipo um guia Michelin. Vai um dia lá no teu restaurante, um avaliador de gastronomia e tu não sabe nem quem é. Exatamente. É desse jeito. Massa. É desse jeito. Não, isso facilita muito o processo, porque a gente tava até conversando com o Felipe, né, gestor de tráfego de Lula, e ele falando assim, depois da tua palestra da ideia do cliente oculto, cara, o quanto é difícil a gente provar para um cliente que é atendimento. Sim. Uma vez... Teve um cliente oculto, só te interrompendo, não, claro. Que a gente não conseguiu fazer. E aí a gente fez 8 tentativas, era num contact center. A gente não conseguiu fazer. E aí eu cheguei pro CEO e falei assim, como é que tá? Eu perguntei, essa foi a pergunta que eu fiz pra ele.
quantos mil você está investindo em marketing? Geral. Outdoor, out of home, tráfego, influência, tudo. 200 mil mês. 200 mil mês dá quanto ano? 2 milhões e 400. Estava investindo 2 milhões e 400 mil reais por ano. Eu fiz 8 tentativas para comprar de você e não consegui. Agora imagina o resto das pessoas que estão tentando te ligar há 2 dias e não estão conseguindo. E tentou de várias formas diferentes, pelo jeito, porque você investe 200 mil não é só em um canal, né? E aí, olha a torneira aberta, perdendo dinheiro, o cliente oculto diagnostica isso. Então é importante para isso. Não, isso é muito bom, é muito disruptivo, porque, gente, eu tô impressionado, não é à toa, porque realmente é disruptivo essa ideia. Eu já tinha visto fora do Brasil, não tinha visto aqui, realmente, esse modelo. Porque muitas agências, pelo menos sérias, de marketing, fazem esse processo. Então, uma vez eu tava atendendo uma rede de franquias, que inclusive tem 4 lojas aqui. No total, a dona tem 29 franquias. Tem 4 aqui em São Luís, Norte e Nordeste. 29 no total. E aí, ela liberou um budget só para tráfego pago. Só para tráfego pago de 3.500 por loja. Que na época era muito bom. Em 2019, 2020. Não, minto, 2021. Era muito bom pro modelo de negócio dela. Hoje em dia é quase nada, né? E aí, do mês pro outro, a gente aumentou em 500 mil o faturamento da praça daqui. Isso a gente fez 1 mês de setup e 2 meses de trabalho. E aí, do primeiro mês rodando tráfego, quando a gente foi ver o primeiro, comparar com o do ano passado, comparou com o de 3 anos atrás. A gente pegou da época dela 3 anos de faturamento e foi comparando. E falou, olha, tá aqui, do mês passado pra esse a gente cresceu 500 mil. Ela não é sazonalidade. Eu falei, não é. Tá aqui esse relatório, tá aqui esse, tá aqui esse. Só que antes disso, ela não tava vendo, as vendedoras dela estavam alegando que não tava chegando nada do tráfego. A venda era simples, funil de WhatsApp, que é no WhatsApp. Cara, até que eu peguei e falei assim, beleza, primeira coisa, conecta meu WhatsApp aí, o WhatsApp web, pra eu ver como é que tá sendo o atendimento das vendedoras. E eu vou rodar 2 dias com o dobro de budget pra forçar pessoas chegarem pra eu ver como é que tá sendo isso ou não. Porque pra mim tava aparecendo no gerenciador, meu gestor mandava o relatório, tava chegando gente. O site tava chegando cadastro. Falei, como assim não tá chegando gente? Cara, eles tinham um bot infernal que ficava disparando. Ah, tu é meu cliente, eu disparava pra ti oferta. Aí o que acontecia? A pessoa não conseguia ver os leads do tráfego. Porque imagina, um banco de 7 mil leads num WhatsApp, e aí tinha uma oferta da semana. Tu me mandava mensagem, daqui a pouco o bot disparava a mensagem, 7 mil mensagens em cima da tua, e eu nunca via ninguém chegar, pô. Sim. Como que eu, sem um cliente oculto, ia saber vai identificar isso? Como é que eu, sem olhar, porque obviamente, eu imagino, né, tu não olha só o lado do cliente, tu olha também o lado contrário, né? O lado do atendente, pra poder juntar essas duas coisas. Sim. Então, pô, é um trabalho, gente, fantástico. Sim. Então, e o quão acessível isso é, Fernando? Cara, é o nosso produto mais barato que tem, o cliente oculto, né? Era isso que eu queria, pra fechar a tua venda. Falando sobre valores, por exemplo, você tem pacotes, né? Então, você tem pacotes ali de uma pesquisa até 12 pesquisas. Ah, Fernando, eu quero 24. Aí as 24 é no preço das 12, né? Que é o menor valor. Mas você começa ali com 12 pesquisas, R$600, um relatório, né? 12 relatórios, 12 vezes 600, e você tem um relatório ali, salvo engano, tá R$1.000, né? Aí você paga o setup, 950, se você só paga uma única vez, e se você quiser a mentoria ou minha ou de um especialista do nosso time, aí você paga um valor adicional, mas só o relatório em si é a partir de R$600. Então, você consegue, e aí o que a gente recomenda tecnicamente, né? Toda a literatura de experiência do cliente, ela coloca isso, que você faça mensalmente. Fernando, não consigo fazer mensalmente, não passa de um trimestre, porque em um bimestre já acontece muita coisa, em um mês já acontece muita coisa. Se você faz mais do que isso, você começa a ter pontos cegos de gestão. Então, de fato, o cliente oculto ele vem te trazer essa visão mais acurada de como está o seu negócio e como é que isso está impactando a tua estratégia.
Porloja. E eu achei legal tu falar no evento, tu falou assim, cara, tem um cliente que é famoso aqui em São Luís que faz um por semana. Na verdade, ele faz 15, né? Ele faz 15 por loja. Não, 15. Ele faz 15 por mês, por loja. Por loja. Então ele tem 5 lojas, ele faz 5 vezes 15. Nossa. Né? É muito. Ele faz por loja. Por loja, ele faz. Não, por loja, ele Dá 4 faz. por semana. São 4 7 dias, 3 a 4 por semana. Por loja. É muita coisa. Por isso que é alto nível lá. Exatamente, exatamente. Já aconteceu de eu chegar nesse local com meu marido e aí a gente olhar um atendimento bem ruim, bem ruim. Aí eu virei pro João e disse, João, semana que vem esse menino não vai estar aqui. Certeza que ele não vai estar aqui. A gente voltou na outra semana, ele não tava. Meu Deus. Porque o cliente oculto. Porque naquela semana... Nem foi tu o cliente oculto. Não foi. Esses dias eu até fui lá, né? E aí eu pedi um produto e me entregaram um canudo fininho, que não era adequado pro produto. Aí eu tirei foto e mandei para o dono, né? Eu disse, fulano, eu acho que é raro nesse canudo aqui. Aí no outro dia eu fui numa outra loja tomar um café e ele disse, ó, meu cliente oculto favorito aqui. Mas, cara, se você faz isso, você ganha um grau de excelência muito forte. E ele tem um grau de excelência absurdo, né? Aqui, assim, os negócios de Lula, obviamente, mas ele também é um excelente case aqui de tratamento. E olha que São Luís tá melhorando agora. Sim. Quando eu voltei de férias, que eu tive um impacto, assim, da primeira vez que eu passei 1 ano e meio sem vir em São Luís. E aí, pô, se vocês forem pegar, gente, isso é citado mundialmente. São Paulo é um dos melhores lugares em termos de atendimento no Brasil e no mundo. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei com ódio eterno, assim, nos lugares que eu ia. Então, a gente vê muito discrepantemente ainda hoje, apesar de que diminuiu muito, esses diferenciais. E, mudando de assunto agora, não sei se tu tem alguma coisa a comentar ainda, mas no início a gente conversou sobre toda a tua trajetória e ficou uma frase ecoando na minha cabeça, eu tinha que perguntar sobre isso. Que tu falou que tu fez proposital comunicação e especialização em administração. Isso me traz muito uma lógica estratégica, que obviamente todo mundo já percebeu que tu já tem, né? Todo mundo que tá assistindo, mas voltado pra carreira. E aí tu citaste, poxa, eu lancei hoje um curso sobre essa ideia de posicionamento de carreira. Eu queria que tu fizesse um paralelo, como que tu projetou pra ti e como que tu acordou pra ver que isso era uma demanda de mercado na tua nova empreitada aí. Bora lá, voltando pro tema inovação, né? A Universidade de Harvard, ela fala que inovação é uma maneira de ver e agir com foco em oportunidades. Mas você só consegue ver e agir, primeiro, se você está atento, né? Segundo, se você está aberto. Não basta estar atento. Precisa estar aberto. E eu, João, sou uma pessoa que eu sou aberto a absolutamente tudo, né? Então eu ouço de tudo, eu converso com todos, eu converso com a tia do bombom na banca ali no canto, com o professor doutor, né? Então eu converso com todo mundo. E sempre eu entendo que alguém tem alguma coisa para me ajudar, né? E aí, olhando o mercado, a ideia deste curso nasceu muito de ouvir o tempo inteiro que eu tô fazendo pós, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo e eu não sou promovido. Mas você tá se posicionando para ser promovido? E aí a professora Aline Vasconcelos, que é minha sócia nesse projeto, a gente disse, Aline, a gente já tem um outro curso chamado Comunicação para Negócio e Oratória para Vendas. E aí a gente... E muita gente que vai para esse curso vai para aprender a se posicionar. Mas às vezes aprende oratória, mas não aprende posicionamento. Aí a gente disse, vamos fazer um curso avançado de posicionamento. E foi quando a gente desenhou esse curso. E muita coisa que a gente vai ensinar no curso, eu aplico no meu dia a dia, né? Eu aplico na minha vida. Coisas que eu não sei se tu faz, João. Por exemplo, a cada 6 meses eu faço uma SWOT de vida. Uma vez por ano eu faço meu planejamento do ano, com PDCA mesmo, né? Com PDI. Então, traz isso para a sua vida. E muita gente não faz isso. Eu fiz SWOT para eu me casar, né? Então, eu fiz SWOT para eu me casar. Legal. Eu fiz SWOT para terminar o namoro da primeira vez e depois eu fiz um SWOT para ver se eu voltava com a pessoa e a gente se casar, e a gente se casou, né? Então, eu uso tudo que é de gestão na minha vida pessoal. Tudo que é de gestão na minha vida. Eu faço SWOT para entender. Eu aceito ou não aceito esse desafio? Vale ou não vale a pena esse sim ou esse não? E muita gente não faz isso. Muita gente vive na síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida
me levar, né? E aí tem um monte de gente reclamando das suas carreiras, que é frustrado com isso, que é frustrado com aquilo, né? Tu disse que tu incentivou o João a ir pra São Paulo, né? Eu tava no eixo de lá e voltei pra cá, porque pra mim fazia muito sentido. Sim. Eu tinha um amigo que ele tava na L'Oréal Paris, e aí ele disse, Fernando, eu quero muito voltar pra São Luís. Aí eu disse, mas tu estás disposto a aceitar o que São Luís te entrega e o que uma L'Oréal Paris te entrega que você vai perder, né? Eu, quando fiz o movimento, eu fiz porque eu queria estar aqui, porque para mim fazia sentido estar aqui, mas isso não faz sentido para todo mundo, né? Exato. E eu sou muito flutuante, então eu tô aqui, mas eu tô em todo lugar. Então, para mim faz sentido. Tem para outras, para ti pode não ser. Né? Então você tem que entender muito qual é o seu propósito, qual é o seu sentido, o que faz sentido pra você, o que não faz. Sim. Então tem muito essa relação também. Eu tava só um comentário a respeito disso, porque eu faço muito isso. Tipo, eu tenho um livro que pra mim é de cabeceira, que é 1 ano e 12 semanas, você já leu? Uhum. Acho fantástico aquela metodologia. E aí, eu gosto muito de planejar o meu ano trimestralmente. Claro, faço as minhas análises macro e depois eu divido isso. E aí, eu tô fazendo um processo de mentoria e esse mentorado, ele chegou assim, João, eu tô com uma divisão de carreira, eu tenho esse aspecto e esse aspecto. E aí a gente começou trabalhando os dois, porque ele pediu. Aí eu falei, cara, não vai funcionar, eu quero que tu faça esse processo bem aqui. E aí eu dei pra ele a ferramenta do Ikigai. Japonesa. Eu acho que o Ikigai, ele está na minha apresentação de resultados. Todos os meses eu leio o Ikigai com as 15 pessoas do meu time. Eu disse, gente, se vocês não estiverem aqui, não faz sentido vocês estarem aqui comigo, tá? Então, cara, isso faz muito sentido. E todas essas... Depois pesquisem, gente, o Ikigai, mas o completo, que é as interseções entre cada bolinha e tudo mais, que cada coisa significa, aquilo ali te dá um guia muito forte. Total. E todas as vezes da minha vida que eu... tive que tomar uma decisão diferente, eu não usava SWOT, mas eu usava outras ferramentas. Eu gosto muito da ideia de roda da vida do coach, apesar de que o coach foi banalizado. Mas aí, de acordo, eu ia balizando. Então, achei massa isso, porque eu também sou metodológico dessa forma. Tipo, pra eu vir pra São Luís... E faz muita diferença. Faz muito, porque tu te dá clareza. De lado. Um outro livro que eu acho que tu vai gostar é Pensamento Eficiente, do Sean Parrish. Eu tô lendo ele agora, né? Massa. E ele fala exatamente isso que tu colocaste. As tuas tomadas de decisão dependem do teu pensamento, se ele está sendo eficiente ou se não está sendo, e das análises que você faz para tomar decisão. Sim. Vale a pena tu ler. Pois eu vou anotar e vou pegar, porque eu tô muito nessa vibe agora de olhar um pouco mais pra minha vida. Eu passei por umas situações, depois eu te conto, mas que me fez reanalisar e olhar pra mim. Eu olhava muito pro João negócio, eu esquecia dos outros papéis que eu tinha na minha vida. Mas e na roda da vida isso é importante. Demais. E pra gente finalizar, já até estourou aqui 1 minuto, mas, cara, de tudo isso, da tua história, da tua trajetória, sempre tem alguns pontos de virada, alguns pontos vai lá e faz, alguns momentos, mas sempre tem aquele mais relevante, ou até um mais relevante pro contexto de tudo que a gente conversou. E eu queria te ouvir, qual que é o teu momento vai lá e faz? Cara, eu acho que eu tive vários momentos vai lá e faz que me trouxeram até aqui, mas eu acho que o principal, tu falar de história do Lula e tal aí, foi o meu nascimento foi um vai lá e faz. Porque eu ia morrer no parto, junto com a mamãe, né? Na época, o parto foi normal. O meu tio, quem é de São Luís deve conhecer bastante, Dr. Tarcísio Coelho. Ele era o diretor do Hospital Português, né? Eu nasci no Hospital Português. E aí ele estava em deslocamento para São Luís. E mamãe adiantou o parto, né? Foi normal. Na verdade, quem adiantou foi eu. Adiantou foi tu. Né? E aí, tava passando muito do tempo e eu ia morrer sufocado. E ele conseguiu chegar e fazer o movimento lá que tinha que fazer e eu consegui nascer. E mamãe tinha 2 tias freiras e uma ligou e falou assim, olha, hoje é dia de Santo Antônio. Nasci no dia 13 de junho, né? Hoje é dia de Santo Antônio, bota o nome dele de Fernando, porque o nome de Santo Antônio era Fernando Burlhões. Quando Santo Antônio entrou no seminário, tinha prática de mudar o nome dos seminaristas, e aí passou a ser Antônio. E a outra tia freira ligou e disse pra ele, olha, disse pra mamãe, né? Bota o nome dele de Miguel, porque
Eu sonhei com o Arcanjo Miguel descendo do céu com uma criança, que o demônio não queria deixar chegar na Terra, e o Arcanjo Miguel venceu a Guerra Celestial. Sim. E entregou a criança pro mundo, né? E aí ficou Fernando Miguel. Ainda bem que não tinha uma terceira tia freira, né? Mas ficou Fernando Miguel. E quando uma tia me contou essa história, eu disse: eu tenho algum propósito nesse mundo, eu tenho algum propósito nessa vida. E minha vida, de fato, foi cheia de vai lá e faz, né? Cada demissão que eu pedi às empresas foi para mim um vai lá e faz. Quando eu decidi fazer o mestrado e ir para Portugal, foi para mim um vai lá e faz. E em todas essas, eu escutei não, João. E aí, para quem tá assistindo a gente, às vezes você vai ouvir não de quem te ama. E todas eu ouvi não de quem me amava, né? Não pede demissão desse emprego, ele é maravilhoso. Não pede... Eu acho que assim, os dois últimos... de atenção foi quando eu pedi demissão, os 3, né? Da Terra Azul, da Light e da Equatorial. Não faz isso, o salário é maravilhoso, né? Os benefícios são incríveis. E aí eu fui, vai lá e faz, né? Quando eu fui pro mestrado e pro doutorado, eu ouvi isso aqui de uma pessoa. Gente, mas pra que tu vai fazer doutorado? A diferença... Me falaram isso, né? A diferença é de R$100 a hora-aula de um doutor para um mestre. E aí eu disse, mas não é por dinheiro, é porque eu quero, né? Autorrealização, vai lá e faz. Na hora de abrir o instituto, vai lá e faz. Então, foram vários vai lá e faz. E a gente precisa entender que daqui a pouco vai ter um outro vai lá e faz pra gente fazer, a gente precisa fazer. Isso é da vida, né? A gente recebe muito mais não do que sim. Então é a gente entender e internalizar aquilo ali. Por isso que eu gosto muito dessas ferramentas. Porque, cara, primeiro é sair da emoção e decidir de uma forma mais racional. Mas, Fernando, que papo incrível. Eu conversaria mais 10 horas aqui se desse, porque tenho muita pergunta ainda pra fazer. Porque o quão é rico a gente ter esse olhar 360. E é muito difícil a gente encontrar pessoas que não têm aquela, eu chamo de visão de burro, né? Que é aquela, não de burro inteligência, gente, mas de burro que é a viseira de burro, né? A viseira de burro. E é incrível, assim, ver alguém que consegue conectar esses pontos e olhar dessa forma. Então, muito feliz de ter aceitado esse convite. E deixa aí todas as redes sociais, divulga teu livro também. Maravilha. São 7 livros, eu vou divulgar os 3 últimos que falam de experiência do cliente. Eu tinha entendido que eram 3. São os 3 últimos que são focados na experiência do cliente. Todos estão na Amazon, Fidelizando o Cliente na Prática, Customer Experience Descomplicado e Gestão de Vendas e Experiência do Cliente. Segue a gente lá no Instagram, @Instituto Experiência do Cliente e @ClienteOcultoIEC. E me segue também com ele, Fernando falou, e a gente vai conversando. Maravilha, galera. Deixem aí nos comentários o que vocês mais gostaram, dúvidas, que aí a gente dá um jeito aqui de mandar para Fernando, ele responde no Instagram. Sigam ele lá porque é um conteúdo incrível. Eu estudo muito isso há muitos anos e falei para ele e vou falar publicamente novamente. Eu há muitos anos estudo experiência do cliente, growth, tanto CS quanto CX, né? E eu não tinha visto alguém que conseguisse tangibilizar algo de uma forma tão simples, no sentido de fazer as pessoas entenderem, porque é muito complexo todas essas questões. Muito obrigado mais uma vez. Obrigadão. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.